Eu estava conversando agora há pouco Enfim, eu conversei com tanta gente hoje. Na verdade, eu converso com tanta gente todos os dias. Eu faço vários trabalhos e eu atendo de diversas maneiras, né? Vocês sabem, não só como sexóloga, mas também trabalho em outras áreas aí, também no corporativo. E também atendo, né? Sou especialista em relacionamentos e na verdade, relações humanas. Eu já contei para vocês que uma das minhas formações foi um MBA em gestão estratégica em capital humano. E depois, né, antes eu já tinha tido toda uma outra formação que me conduziu para esse MBA. E depois também toda uma outra continuidade de outras formações, mas sempre nas relações humanas, né? Sempre na área de humanas e nas relações humanas. Isso também, né, com estas outras formações, me habilitam e me habilitaram e me levaram para as empresas, para o corporativo, sempre trabalhando com a questão das relações humanas, de pessoas. Eu falo que a minha grande missão é cuidar de pessoas, seja no corporativo, seja onde for e como for. E eu estava conversando e ontem, por exemplo, lá na TV, eu entrevistei o Ronaldo. O Ronaldo, ele é gestor em qualidade. E falamos bastante, obviamente, de qualidade, né? Qualidade nas empresas, qualidade, ele trabalha na área da saúde, enfim. E eu comecei a conversar com várias questões hoje. E eu lancei a seguinte questão para uma das pessoas, né? Todo mundo, e é todo mundo mesmo, enfrenta, eu vou dizer mas na verdade podem ser muitos problemas. Eu não conheço ninguém que não tenha problema, que não tenha problemas pessoais, profissionais, familiares, sexuais, conjugais, e que a gente fala assim, nossa, a pessoa chega, conta assim, um mundo de problemas, de desconfortos, de angústias, de tristezas, de desespero às vezes, e às vezes chega como colega mesmo, né, um mero desabafo, mas o que me chega, o que eu tô compartilhando aqui, dividindo com vocês, é na questão profissional. Eu escuto todos os tipos de situações, inclusive no corporativo. Nós somos seres únicos, né? Nós nos fragmentamos em pedacinhos para atender às nossas necessidades. Então, é um pedacinho que cuida da. São questões assim: uma Gislene, uma Maria, uma Cristina, um João, um Ricardo, ele se divide em profissional e pessoal. E esse profissional e pessoal vai se subdividindo em tantas outras áreas aí. E aí eu tenho lá no meu pessoal a minha questão da minha família, da minha saúde, da minha das minhas finanças, dos relacionamentos e de tantas outras coisas, né? A questão doméstica mesmo, de organizar, de fazer a gestão doméstica. No profissional tem toda a estrutura profissional. Quando eu saio da minha casa, que eu, nem de casa a gente está saindo mais, né? Que tem todo o impacto isso. Mas quando eu saio de dentro de casa para o profissional, saio do pessoal para o profissional, eu tenho que mudar, né, uma outra roupagem, mas eu continuo sendo a mesma. O que tá aqui, continua, vai comigo pro profissional. Quando eu saio do profissional e eu volto para minha casa, para minha vida pessoal, tudo aquilo que tava lá no profissional que, sabe, me deixou doida, vem comigo. Então, na verdade, a gente faz de conta que separa,
mas ao mesmo tempo tá aqui e tá aqui, tá tudo junto e misturado, tá um bololô só. A minha pergunta para vocês é assim: com certeza vocês também têm um monte de problemas para administrar. Uns têm problemas maiores, outros têm problemas menores. Para uns, esses problemas, até que a solução vem de uma maneira mais fácil, outras um pouco mais difícil. Tem gente que é um colaborador básico, tem outro que é mais intermediário, tem outro que está lá no topo da carreira, né? Hierarquicamente pensando. Tem os que tem lá o CEO, etc. Tem aquele que está lá na base, que ele está, inclusive, desempregado, e isso gera problemas financeiros que acabam impactando na família e por aí vai, né? O que tá aqui embaixo, a gente fala assim, obviamente ele está, né, com a corda no pescoço, porque é aquela pessoa que tem insônia porque fala não tem dinheiro para pôr a comida na mesa. Aí, esse que tá aqui embaixo, ele fala, eu tenho todos os problemas do mundo e os maiores, todo mundo tem problema, mas os meus são os maiores. Aquele que tá lá no topo, né, da pirâmide, quem tá aqui embaixo olha e fala assim, que problema aquela pessoa tem? Tem problemas, e pode ser que tenha os mesmos que tiram o sono e que deixam em desespero. A questão é que o problema é diferente. E tem aquela questão que fala assim, deixa eu tentar lembrar. Quanto maior o posto, quanto maior a altura, maior é o tombo, alguma coisa assim. É verdade. Quanto mais alto você estiver, maior é o tombo, né? Então, na verdade, os problemas, eles acabam sendo proporcionais. Porque vamos pensar, se esse aqui que tá no topo também tiver um problema financeiro, esse daqui resolve com R$2.000. Paga aluguel, faz a feira, paga a conta de luz, compra o remédio, aquela coisa toda. Com 2.000 ele resolve ali. Esse daqui, ele vai precisar de 2, 12, 20 milhões. Porque ele tem toda essa escala aqui para baixo para dar conta. E muitas vezes o problema não está no dinheiro. Porque conforme você vai subindo, muitas vezes o problema, ele não é sanado, ele não é resolvido com dinheiro. Aquela coisa de nem tudo dinheiro compra e nem tudo dinheiro paga. O que eu quero trazer aqui, né, a reflexão com vocês, não importa se você tá aqui ou se você tá aqui. Qual é o seu porto seguro? Quando você precisa desabafar, chorar, em quem você confia? A quem você recorre? Ou você guarda tudo e fica ali, sabe, sozinho? Quem é seu porto seguro? Quem é a pessoa que você confia e você fala, tá doendo, doeu, tô desesperado, eu não sei o que fazer. A quem você recorre? Tem alguém? Tem essa pessoa? Não, é para você pensar, né? Aquela pessoa que você sabe que você pode contar, desabafar, você pode falar que tá triste, que tá chateado, que tá magoado, enfim, todas essas angústias que a gente passa, a gente e todo mundo. Pode ser, como eu falei, uma questão financeira, pode ser uma questão de saúde, pode ser uma questão de um coração partido, pode ser uma traição, pode ser enfim,
as disfunções e descaminhos que a vida nos apresenta, né? Porque sim, porque é assim. Infelizmente, estas são as regras do jogo. Mas quem é aquela pessoa que você sabe que você pode, sabe, pôr a cabeça no colo, pôr a cabeça no ombro, ou fazer uma chamada de vídeo, uma ligação, trocar mensagens, que ela vai te ouvir, ela vai, se possível, te dar conselhos, se possível, te ajudar. Ela tá ali com você e ela não vai te julgar. Quem é essa pessoa? Sabe por que eu tô trazendo essa reflexão? Eu atendo, eu tô aqui pensando se eu vou dar o exemplo, né? Mas enfim, eu atendo muita gente, como eu disse, todas chegam com problemas. E graças a Deus, eu tenho, graças a Deus por um lado, né? Muitos amigos que vêm me contar, que vêm desabafar e que, enfim, que abre a vida, né? E aí as pessoas falam assim muitas vezes, olha, clientes ou amigos, né? Ou até no corporativo mesmo. Eu não tenho com quem conversar. Eu não falo dos meus problemas para ninguém. Só que agora eu cheguei no limite, agora, né? Agora essa situação eu preciso resolver. Então a questão é assim: quem é você? É um momento de reflexão. Quem é você? Com quem você desabafa? O que você faz para buscar uma solução? Você sofre sozinho? Você faz o quê? Como? De que jeito? Quando? Com quem? Você se cala, silencia ou sai destilando veneno por aí, né? Você é daqueles que silenciam ou berram? Essas coisas a gente não para pensar, né? Tem gente que, né, já tá na caminhada aí há mais tempo, já aprendeu, já fez tantas formações, tantos cursos, enfim, já aprendeu de uma forma ou de outra, com curso, com palestras, com pessoas, né? Com líderes que podem ser inclusive religiosos, já aprendeu a questão do autoconhecimento, do partilhar, compartilhar, do pedir ajuda, que isso não é feio, isso não te deixa mais fragilizado, menor, mais vulnerável. Pedir ajuda não é feio. Recorrer às pessoas não é feio. Então, e aí hoje eu tava, né, pensando, conversando, questões até bem diversas, assim, assuntos bem diversos. E aí as pessoas iam me trazendo questões completamente diferentes umas das outras, mas a essência ali, o núcleo era o mesmo. A tristeza, poxa, eu tô triste, eu tô chateado, eu tô magoado, tá doendo, doeu, foi ruim, foi lamentável, não sei o que fazer, não sei como agir, não vejo luz no fim do túnel. E aí eu olho e falo assim, poxa, mas não a título de julgamento, né? Mas de analisar mesmo o problema que trazem. Poxa, esse problema ele é tão pequeno,
mas causou um estrago, né? O impacto foi tão grande. Esse problema é tão pequeno também, proporcional, né? Mas causou um impacto tão grande também. Poxa, mas esse daqui resolve com dinheiro, esse daqui não é com dinheiro. E aí a questão dos relacionamentos, das relações humanas, faz a gente pensar tudo isso. E a gente tem que pensar. Quem é o nosso porto seguro? Muitas vezes, o nosso porto seguro, aquela pessoa que a gente desabafa, não é a pessoa. E eu pego muitos casos desses, assim. As pessoas com quem as pessoas vão buscar ajuda, até mesmo uma conversa, tipo, vamos tomar um café que eu preciso conversar, eu preciso falar. E aí a pessoa fala, quando não é a questão profissional, quando acaba, profissional também acontece isso. A pessoa fala, você não abriu a boca, você não disse nada. Você só foi, né, acompanhando, acolhendo, fazendo rapport ali, usando o rapport, a técnica. E no final a pessoa vira para você, às vezes depois de horas, e fala assim, muito obrigada por ter me ajudado. E aí você fica pensando assim, eu não fiz nada, né? Fiz nada. Fez muito. Então, enfim, tudo isso, né? Então, e muitas vezes as pessoas que são procuradas não são para sentar, para conversar, para desabafar, eu só quero falar. Eu preciso falar. As pessoas procuradas não são aquelas mais próximas. Não são aquelas que estão dentro de casa. Não é o marido, não é a esposa. Muito pelo contrário. Por N fatores. N fatores. Pelo julgamento, pela cobrança, por 1000 situações. Mas não são as pessoas mais próximas. Eu não estou dizendo que não é, que isso não existe, que nunca é assim. Mas normalmente não é. Não é o pai, não é a mãe, não é o filho, não é o marido, não é a esposa, não é o chefe, mesmo quando é problema na empresa, né? Então, são duas questões. Quem você procura, como você lida com os seus desconfortos, as suas dores, as suas tristezas, as suas traições, os seus corações partidos. Quem você procura? Por que você procura esta pessoa, estas pessoas? E por que você não procura as outras pessoas que, pela lógica, estariam mais próximas e muitas vezes te conhecem até melhor? E aí a gente olha do outro lado, né? Do lado de cá do balcão, hipoteticamente, né? Porque eu não tô falando de nenhum caso específico. Se eu tiver problema com o meu marido e eu souber que o meu marido foi desabafar com uma amiga, como eu me sinto em saber que, como assim? Não foi comigo? Não é comigo que ele veio desabafar, que ele vem? Por quê? Eu não sou confiável? Ou eu estou sendo exageradamente julgadora? Por que ele foi falar com o irmão e não veio falar comigo, que sou a esposa? Por que ele foi falar com a esposa e não veio falar comigo, que sou o chefe? Por que ele foi falar com a colega de mesa ali, de setor,
e não veio falar comigo, que sou o chefe direto, o líder, o gerente, o enfim? Por que o meu filho foi falar com a professora e não veio falar comigo? Por que a minha esposa foi, né, desabafar com a vizinha e não comigo? E muitas vezes é assim, por que com eles todas essas situações e não comigo, que sou próxima, sou a pessoa mais direta ali, né? Que tem o maior vínculo de proximidade, mas não quer dizer de confiança. São coisas que parece que é tudo igual, mas não é. E como são esses vínculos? Como estão essas relações? Então a gente tem muita coisa para pensar, daqui para lá, de lá para cá, daqui para cá mesmo, né? A gente mesmo, a gente sabe, cá com os meus botões, é isso. Então, é isso que eu queria trazer assim pra gente pensar, principalmente nesse momento, né, nesses últimos 18 meses aproximadamente. O que está acontecendo, né? Nas relações todas, mas a gente vê o que acontece aí nos divórcios, o aumento absurdo dos divórcios. Eu estava conversando com uma pessoa ontem que trabalha num grande escritório de advocacia aqui em São Paulo, e ela disse assim: olha, aumentou muito o número a demanda, né? Lá no escritório. Eu falei, ela falou, apesar de tudo, tal. Eu falei, mas é lógico que ia aumentar, né? Que saiu no judicializando tudo. 1 ano e meio aí que as pessoas só foram enfrentando problemas. E uma coisa, eu vou chamar de coisinha, que pode ser qualquer coisa, tá? Mas é uma coisinha que você fala assim, mas foi só um fator. Mas esse é um fator que não importa qual seja, mas ele tem um impacto gigante em todas as outras áreas. Às vezes é algo que você fala, mas como que isso aqui mexeu com aquilo, tudo isso daqui? Pois é. Então, a nossa vida, ela é dividida em 4 áreas e depois subdividida e se tornam 12 áreas. E você mexe em uma, você impacta todas. Às vezes impacta mais, às vezes impacta menos. Mas você mexeu, seja lá no que for, vai ter impacto em todas as outras situações. Seja pela questão positiva ou seja pela questão negativa. Como eu estou trazendo aqui a reflexão das questões que surgem, principalmente as negativas, no primeiro momento, que são as dores, as angústias, as tristezas, os corações partidos, as traições, que pode ser traição conjugal, por exemplo, pode ser uma traição profissional. Sabe aquela puxada de tapete? Sabe que a gente vai vendo assim, é golpe atrás de golpe, aquela pessoa que você confia e você fala, como você me passou a perna? Eu não tô acreditando nisso. Quando a gente fala de traição, a gente não tá falando só, não existe só traição de homem e mulher, sexual, afetiva. Não. Tem traição de amigos, tem traição no âmbito profissional. E dói, né? Qualquer tipo de traição dói pra caramba. Pra caramba. E traição raramente vem por um estranho. É por isso que dói. Normalmente é com quem tá próximo,
com quem a gente confia ou confiava, e aquela pessoa quebrou a nossa confiança. Por isso que dói. É por isso que dói. E aí? Você já parou para pensar nisso? Nossa, eu tenho tantos casos que eu poderia dar de exemplo, mas eu acabaria expondo, não necessariamente, porque não contaria nomes nem nada, mas eu acabaria entrando em questões que seriam facilmente identificadas ou identificáveis por clientes que poderiam falar: esse caso é meu. Então, não. Então, não tem exemplos. Mas tem muitas situações que eu atendo que a pessoa fala: cara, eu fui traída, eu não esperava isso. E como eu disse, não necessariamente a questão de traição ali de marido e mulher. Então, é muita coisa pra gente pensar. E eu disse agora, né, principalmente neste momento da pandemia, né, que na verdade quando a gente fala pandemia, na verdade é o impacto que teve, né, em todas as áreas da nossa vida, na sociedade, no mundo. E o número de divórcios aumentou, o número de violências todas aumentaram. E com isso as pessoas foram ficando todas fragilizadas, né? Todas vulnerabilizadas pelo próprio cenário. E aí acontece uma coisa aqui, acontece uma coisa ali. Essa semana foi, deixa eu ver que dia foi, terça-feira. Eu tive uma reunião mega longa com 2 pessoas e nós falamos de 1000 questões nessa reunião. Em um dado momento, nós estamos falando de projetos, enfim, né, profissionais, mas em um dado momento veio foi trazido, né, à tona ali as questões dessas questões pandêmicas mesmo, né, dos reflexos. E a pessoa começou a contar, falou: lá no começo da pandemia aconteceu isso, depois aconteceu isso, depois um mês depois aconteceu isso, depois 30 dias depois aconteceu isso, depois foi com fulano que eu conhecia, depois com outro. Eu fui ficando, sabe? E eu só estava ouvindo a história. E eu fui ficando meio tipo, eu fiquei impactada com a história que ela estava contando. Imagina, né, o impacto que ela teve vivenciando tudo que ela estava contando. Então, todo mundo está fragilizado. A questão é como, onde, com quem, de que jeito você está buscando ser ouvido, ser entendido, ser acolhido, ter uma palavra de conforto. Gislene, palavra de conforto não resolve problema. Será? Pode não resolver, mas dá um quentinho assim no coração, saber que você tem alguém que você pode contar. Pior é quando você tem o problema, não tem a solução, tá muito longe de encontrar essa bendita solução e não tem ninguém para te estender a mão, segurar a sua mão, sabe? Deixar você pôr a cabeça assim no colo, te fazer cafuné e te falar: vai ficar tudo bem, vai passar. Eu te entendo. Eu entendo que esteja doendo, vai passar. E não é... Às vezes não precisa nada mais que isso. Se a gente não sabe o que fazer, se a gente não pode ajudar, é uma questão financeira, mas eu também não tenho, né? Não é uma questão financeira, mas eu também não posso te ajudar do jeito que você precisa. Mas só de acolher, de falar:
Tamo junto? Vem aqui tomar um café comigo. Vem aqui que eu vou fazer um bolo pra gente. Um bolinho de fubá, sabe? Um bolinho de fubá, um pãozinho de queijo. Um cafezinho fresquinho. Vem aqui, aí você conversa comigo. A gente conversa. Você tem 10 minutos, eu vou até aí tomar um café com você, rapidinho, só para te dar um abraço. Isso faz uma diferença que vocês não têm noção. Não vai resolver o problema, mas que vai, sabe, aquele acolhimento assim, vai. Eu te garanto. Eu te garanto como profissional das relações humanas e eu te garanto como pessoa. Eu te garanto que isso faz uma diferença gigante. Então pensa. Daqui para lá e de lá para cá. A quem você recorre e quem recorre a você. E aquela pessoa que você tem certeza que recorreria a você, por que ela recorre ao vizinho? Aí é hora de olhar pra gente. Pra gente ajudar o outro, a gente tem que estar bem. Bem assim, ninguém tá. Como eu disse lá no comecinho. Desculpa. Todo mundo tem problema. Mas às vezes, aliás, sempre, a gente pega o nosso problema, dá uma dobradinha nele assim e temporariamente a gente põe no bolso. Abre uma gaveta e fala assim: querido problema, eu vou te guardar aí por meia hora, daqui a pouco eu volto. Daqui a pouco eu volto a te trazer aqui, né, à tona. Mas agora você vai ficar guardadinha ali, porque agora eu vou dar apoio para aquela pessoa que tá precisando. Para aquela pessoa que tá me solicitando. E aí a gente tem que ver o que é urgente. O que é e o que dá para esperar. Acolher um amigo, enfim, nesse cenário todo, não pode esperar. Porque se ele chegou até você, se ele disse, putz, eu tô tão chateado, é aquele momento. Não espere pro dia seguinte. Ai, que pena, putz, eu também tô. Ai, eu tô com problema, nossa, eu tô com... Ah, você tá com problema? Senta que eu vou te contar os meus. Sabe quando essa pessoa vai voltar para te contar? Não vai. E hoje em dia não, na verdade eu penso que a vida inteira foi assim, né? Mas as pessoas parecem que estão mais aceleradas, sei lá. E competem o tempo todo. É a era da competição. E competem, inclusive, quem tem os maiores problemas, as maiores dores. É uma coisa muito doida isso, né? Ah, eu tô com uma dor aqui. Ah, isso não é nada. Eu já tive isso daí, agora eu tô com uma dor aqui. Nossa, é 10 vezes pior. Você imagina? Ai, me deu uma dor de cabeça hoje. Hoje, você tá com dor de cabeça hoje? Mas é como? Ah, não é nada tão assim, não, mas sabe, tá incomodando. Ah, e eu que tenho enxaqueca 7 dias por semana? Ai, tô tomando esse remédio. Só um? Nossa, eu tomo 18 comprimidos por dia. Ai, eu tô com o condomínio atrasado, mas é só de um mês? Nossa, o meu apartamento tá quase indo para leilão já. Eu tô devendo há 2 anos. Ah, eu tô com a prestação do carro atrasado. Você tá reclamando do quê? Pelo menos, né, daqui a pouco você dá um jeito e paga. Pelo menos seu carro é novo. E o meu que é velho?
né? Que eu tô com a prestação em dia, mas o meu é velho, o seu pelo menos é novo. Ai, mas tá tão difícil lá em casa, tal. Bom, pelo menos você tem marido. E eu, que tá difícil do mesmo jeito e nem tenho marido pra nada. Ou o inverso, né? Que sorte a sua que não tem marido, porque se você tivesse o que eu tenho lá em casa, sabe? Então é sempre uma competição de o meu problema é maior. E parece, olha que insano isso, sabe? É ilógico, é irracional isso. Pelo menos pra mim é. Se vangloriar pelo problema maior, que é para diminuir mesmo a dor do outro. A gente não quer potencializar a dor do outro, a tristeza do outro, seja lá o que for do outro. Mas a gente também não vai diminuir no sentido de ignorar. Ah, que bobagem, isso aí passa, isso não é nada. Ah, você tá sofrendo por isso? Ai, que bobagem. Se tá doendo no outro, é porque tá doendo. Não é a gente que vai mensurar a dor do outro. Ai, mas foi muito ruim. Foi. Eu imagino quanto tenha sido. E quem é que vai dizer diferente? Porque se o outro está dizendo, é ele que está sentindo. Quem pode dizer, quem tem propriedade para isso, é quem está sentindo. Por isso que eu comentei, aqui na base, os problemas são gigantes. Quem tá aqui olha para cima e fala, que problema aquela criatura tem? Se ele tivesse na minha situação, eu queria ver. Amor, e se você aqui tivesse na situação desse cara aqui? Esses dias eu vi uma postagem, semana passada eu acho, que era assim: os problemas que você tem hoje seriam solucionados com dinheiro? Teve milhares de comentários nesta enquete aí. Eu não li ninguém que disse 100%. Sim, resolveria. Era assim, 70% resolveria. Ou quase tudo resolveria. Ou grande parte resolveria. Ou algo nesse sentido. Mas ninguém disse que resolveria 100%. Portanto, dinheiro resolve muita coisa, mas o dinheiro não resolve tudo. E acredite, é difícil a gente acreditar nisso, né? É difícil a gente acreditar nisso, mas sim, é uma realidade. Muitas vezes, justamente, é o dinheiro que é o vilão, é o bicho-papão. É a questão do dinheiro que gera o problema. Eu sei que é difícil entender isso, e principalmente quando a gente não tem esse dinheiro para gerar problema. Você fala assim, como que dinheiro gera problema? Dinheiro para mim é a solução para quase todos os meus problemas. E a pessoa fala que o dinheiro é que gerou o problema. Na verdade, dinheiro não é nada. O que é dinheiro? O que é dinheiro? Dinheiro não é nada. Dinheiro é um papel, né? Um papel moeda, um papel que tem lá um valor e que você troca. Dinheiro nada mais é do que literalmente uma moeda de troca e de compra. Compra e venda. É só um papel que a gente negocia, que pode ser um facilitador ou um complicador. Como, Gislene, eu não consigo imaginar nada assim, raciocinar como que o dinheiro passa a ser um complicador. O dinheiro passa a ser um complicador quando a gente vê, por exemplo, muito comum, herança. Eu ia falar até um caso aí bem emblemático,
Mas pra quê, né? Pra que ficar citando os outros? Mas um caso aí de herança, tal, e deu um fuzuê que, sabe, a pessoa morreu, deixou uma herança milionária. E aí agora, sabe, a família, sabe, um dos pais, não vou nem falar se é pai, se é mãe, mas um dos pais, né, um faleceu, tem ali a outra pessoa, tem X filhos, agora tá um filho para um lado, outro para o outro, a família se desintegrou por conta de briga de herança. Outro caso, aquele crime famoso daquela moça que matou os pais por causa de dinheiro. Aliás, esse caso famoso, né? Daquela que tem o namorado e o irmão do namorado que foi lá e fez tudo que fez por conta de dinheiro. Quantos casos a gente não vê que as pessoas foram mortas? Filho matou, pai matou, não sei quem matou, por causa de muito dinheiro. Então, é tudo isso que a gente precisa pensar, né? E a falta de dinheiro também, né? Quantos casos a gente vê que até mortes, muitas mortes acontecem justamente pela falta de dinheiro, por questões pequenas, pensão, sabe? Divisão de bens de um casal quando separa, por exemplo, vai dividir uma casinha lá de quarto cozinha. Você fala, insano isso. É insano. Mas é uma realidade. Então, e aí falando, né, de crimes, vieram vários aqui na minha cabeça aí. E os crimes que as pessoas falam, mas fala do crime e fala da grana, né? Porque é um caso emblemático. Até tem um documentário aí na Netflix do que eu tô querendo, do que eu tô mencionando. Mas era a questão do ciúme. Então, é muita coisa, né? Então, o dinheiro pode ser um complicador, ele pode ser um facilitador, ele pode ser a solução de todos os seus problemas. Na verdade, todos eu não acredito, mas uma grande parte dos seus problemas, pelo menos para te deixar em paz nesta área, porque não existe paz quando você tá cheio de boletos para pagar e você olha e fala: esse não dá para pagar. Tenho 2 contas de luz vencida, eu vou ter que pagar uma, né? Só para não cortar. Mas se eu pagar essa aqui também, eu vou ter que deixar aquela outra ali. Aí não dá para ser feliz, né? Então, e dinheiro realmente não é tudo. Porque tem gente que não tem problema nenhum com dinheiro, nem para mais, nem para menos. Mas, por exemplo, o casamento está uma bomba. Aquela pessoa que fala assim, eu vou me tornar workaholic para não ter que viver a minha vida familiar, a minha vida conjugal. Quanto menos eu tiver tempo disponível, melhor para mim, porque eu não tenho que me envolver ou viver isto que não me agrega, que não me traz felicidade. Uma outra questão, mas depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas que eu atendi, a semana passada eu atendi um caso e que eu levantei essa questão. Aliás, eu levanto sempre essa questão em muitos casos que chegam. Eu falo assim, claro que tem todo um universo aí por trás, né? Não é resumido desse jeito. Mas a questão é assim, chegam problemas de relacionamentos conjugais. E eu falo para a pessoa: você está feliz? Não. Você está infeliz? Também não.
Então você. Ah, eu não sei o que eu tô. Eu falo, eu sei. Você não está feliz. Ponto. Não está feliz, não está na categoria de feliz, nem infeliz. Não estou nem feliz, nem infeliz. Você não está feliz. E a pessoa olha e fica olhando pra minha cara e fala: é isso. Nem estou feliz, nem estou infeliz. Eu falo, então, você nem está, não está em nenhuma das extremidades. Você está aqui no meio do caminho. No caminho do meio, né? Se a gente conseguir resolver aqui a sua situação e você aqui está o feliz, aqui está o infeliz. Se você sair daqui do caminho do meio e conseguir chegar aqui no feliz, ótimo. Agora, se você não conseguir sair daqui e ir para o feliz, sabe, retomar aí a situação, resolver o que tem para resolver e sair daqui e chegar no feliz, você realmente tem um grande problema. E se você não fizer nada, você vai ter um grande problema. Como assim? E eu falo, sabe por quê? Porque se você não conseguir resolver, ficar parado não vai eliminar o problema. E daqui a pouco, você vai caminhar para o outro lado, o infeliz. A não felicidade vai te encaminhar para o outro lado. Então você precisa tomar uma atitude. E é isso. Na vida, a gente precisa tomar atitudes. Não é levantando o tapete e jogando a sujeira para baixo que a gente resolve o que tem para resolver. Fica aí. Todas essas reflexões. Estamos precisando refletir. Nesse momento que estamos, precisamos refletir. Beijo para vocês.